Eu gostaria de fazer um encerramento de uma série de mensagens que nós começamos no Salmo 23. Tivemos uma pequena pausa em função do nosso encontro, culto de Páscoa, mas hoje eu vou dar continuidade, mas hoje pela manhã e à noite eu encerro essa série de ministrações sobre o Salmo 23. E se você tem a sua Bíblia, abra comigo neste Salmo. Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos das Escrituras, um dos textos mais conhecidos das Escrituras. Eu quero ler com você mais uma vez este salmo, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que assim seja, em nome de Jesus, e que nesta manhã o Senhor nos abençoe nessa ministração. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, e nós podemos crer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém, amém e amém. Meus irmãos, se é uma coisa que nos machuca, que nos fere, que nos leva até o limite, que nos tira o descanso, nos tira a paz, nos deixa a noite sem dormir, que perturba a nossa cabeça, a nossa mente, são as amarguras que as pessoas provocam no nosso coração. Não é verdade? Nesta vida nós somos feridos por pessoas. Todos nós. Quantas pessoas já te feriram? Quantas pessoas já nos feriram? Algumas nos feriram propositalmente. Outras pessoas nos feriram de maneira acidental. Mas o certo é que todos nós já fomos feridos e machucados. E os ferimentos que mais machucam a gente são aqueles provocados por pessoas próximas. Por pessoas que mais oferecemos amor, afeto, que investimos a nossa vida. E tudo isso causa amargura em nós. A palavra amargura tem a correlação com a palavra mágoa. Mágoa é magoar o corpo, é magoar a carne. Quando você toma uma pancada na sua carne, logo aquele lugar fica um hematoma, um sangue pisado, né? Às vezes uma marca roxa, dolorida. Não é verdade? E quando a gente toma uma pancada na alma, como é que fica? Quando nós tomamos uma pancada na alma, é horrível. E às vezes vem de um amigo, de um irmão, de um cônjuge, às vezes do marido ou da mulher, do filho, e logo surge uma mancha roxa na alma, uma marca. São mágoas provocadas pelas pessoas ao longo da nossa história, ao longo da vida. Agora, por outro lado, nós precisamos entender também que nós ferimos pessoas. Nós também machucamos alguém. Assim como eu e você tomamos pancadas de pessoas que machucaram a nossa alma, nós também agredimos alguém e provocamos as mesmas marcas. Mas, meu irmão, minha irmã, o grande problema é quando nós carregamos esta mágoa no coração.
Esse é um grande problema, grande problema. Inclusive, é provado cientificamente que essas mágoas, elas produzem enfermidades e feridas, porque o coração e a alma estão magoados. E eu digo a você que às vezes um machucado na alma dói muito mais, e é muito mais profundo do que um machucado no próprio corpo. Sabe, o amargurado é uma pessoa machucada. O amargurado é uma pessoa ferida. E o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 15, ele diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, diz o escritor. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Veja que o versículo aqui está dizendo, fala de uma raiz de amargura que brota. Raiz de amargura que brota. Ou seja, se a amargura cria raízes, ela nasce com sementes. Ela nasce com sementes, cria suas raízes e ela brota. E aí, meu irmão, minha irmã, quando ela brota, ela vai contaminando todo mundo que está perto. Contamina todo mundo ao redor. Uma pessoa que é ferida, uma pessoa amargurada é uma pessoa que adoece todo mundo que está perto dela. Uma pessoa amargurada é uma pessoa difícil de lidar, difícil de conviver, muito difícil. Mas a Bíblia manda o amargurado tratar a sua ferida. A Bíblia manda o amargurado tratar a sua ferida. Pergunto a você, você está amargurado? Alguma situação na sua vida causou mágoa em você? Deixa eu te dizer algo importante. A Bíblia manda o amargurado tratar a sua ferida. Você precisa tratar dessa machucadura, desta ferida. As feridas precisam e devem ser tratadas. Mas deixa eu dizer uma coisa importante. Você não vai se esquecer, você não vai esquecer do que aconteceu, dos fatos. Não, você vai lembrar. Inclusive, você vai lembrar dos detalhes. É verdade. Mas você vai dar um outro significado àquilo que aconteceu. O apóstolo Paulo, ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que é que significa isso? É deletar da mente? É passar uma borracha mágica e fazer sumir? Não. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós damos um significado diferente àquilo que aconteceu na nossa vida. As marcas, os traumas que todos nós temos e vivenciamos nesta vida, dar um outro significado, porque nós precisamos entender que a memória é uma parte viva que está dentro de nós. Então é impossível esquecermos fatos marcantes da nossa vida, tanto momentos de tristeza quanto momentos de alegria. A não ser que a gente tiver amnésia, sofrer um acidente, tivemos amnésia, enfim. Somente assim, porque não há outra alternativa. Nós vamos lembrar dos fatos que aconteceram na nossa vida, mas como disse Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ou seja, dando um outro sentido, dando um outro significado àquilo que nós vivemos. Eu prossigo para o alvo, eu avanço, disse o apóstolo Paulo. E é isso que nós precisamos fazer. Ou seja, sermos curados das nossas memórias. Você vai ter ali aquela marca, você vai ter uma cicatriz, mas ela está fechada e não dói mais. É como quando eu olho, por exemplo, para a minha perna, quando eu sofri um acidente, quando eu era criança, aos 12 anos, fui atropelado, tive uma fratura exposta, e, enfim, fui curado. Mas hoje eu olho, eu vejo uma cicatriz na minha perna, mas já não dói mais. Não afeta mais, a ferida está fechada, não dói mais. Agora, ferida aberta sempre vai dar problema relacional. E é justamente aí que ocorre a separação, que ocorre o distanciamento. Pois é, meus irmãos, infelizmente. Mas observe algumas coisas, eu queria que você observasse e considerasse coisas que nós não podemos fazer com as mágoas
presentes no nosso coração. O que nós não devemos fazer com as mágoas que estão presentes no nosso coração. Veja bem, primeiro, não adianta ignorar esse sentimento. Não tente ignorar aquilo que é uma verdade na sua vida. Este sentimento, o salmista diz, no Salmo 39, no versículo 3, ele disse: enquanto eu me calei, a minha angústia aumentou. Enquanto ele tentou ignorar o problema, a angústia só aumentou. Alguém já disse que guardar ressentimentos é como tomar veneno e esperar que o outro morra. E olha, vou dizer a você que quando você se fecha em você mesmo e você não coloca o veneno para fora, sabe o que acontece? Esse veneno mata você. Destrói você. Então, não adianta ignorar ou tentar ignorar aquilo que é uma verdade na sua vida, porque a verdade vem à tona, ela bate à sua porta. Há uma outra coisa que a gente deve considerar. Não adianta fugir ou encobrir esse sentimento. Não adianta. Não tem como, não adianta tentar colocar esse sentimento para debaixo do tapete do coração. Isso é insano, é uma loucura. Quando você faz isso, não significa que esse sentimento desaparece. Eu vou tentar deletar isso, colocar para debaixo do tapete do meu coração, esquecer isso da minha vida e vai desaparecer. Não, não vai desaparecer. É como se você camuflasse escondendo lixo debaixo do tapete. Você já viu como é que é isso? Esconder lixo debaixo do tapete? O lixo continua presente. Certa vez eu fui ministrar numa outra cidade, eu lembro de uma situação muito interessante, que um irmãozinho foi me levar para almoçar na casa dele, e quando ele chegou, ele viu fezes do cachorro ali logo na porta de entrada, e ele correu na frente e ele colocou o tapete em cima daquelas fezes. E eu observei, fiquei quieto, e entrando ali na casa, o cheiro que estava terrível. O cheiro estava insuportável e tal, e ele acabou depois levantando e puxou para fora aquelas fezes e jogou fora. Mas, sabe, gente, é justamente isso. O dia que alguém levantar esse tapete, aí tudo vem à tona. Tudo aparece. Todos vão ver o lixo que não foi jogado fora, que não foi tratado, que não foi removido. E lixo cheira mal. É horrível. É lixo que cheira mal, que está guardado aí na sua mente, no seu coração e na sua história, e que precisa ser eliminado e resolvido. Tem outra coisa para a gente considerar ainda nisso, nesse aspecto. Não adianta você ficar angustiado com esse sentimento. Não adianta. Não adianta. Jó, ele foi um homem que mais passou angústia na sua história. E é interessante que em Jó, no capítulo 5, versículo 2, ele diz: ficar amargurado é loucura, é falta de juízo, que leva à morte, disse Jó. Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 9, diz que é tolice alimentar ódio. É loucura, é tolice, não faz sentido. E por que não faz sentido alimentar esse sentimento? Porque você não pode alterar, você não pode mudar o passado. Não há como alterar o passado, não adianta você tentar escrever uma história que já foi escrita. Não há como, não importa o quanto você se ressente pelo acontecido. Mas a dor é grande por aquilo que aconteceu há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, ou há 3 anos atrás. A dor é grande. Mas deixa eu dizer para você, esse seu sentimento não vai mudar o passado. Por isso que a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. As coisas velhas da sua vida se passaram, não tem como você escrever uma história que já foi escrita, já está lá. Vai servir de lição, de aprendizado, crescimento, amadurecimento. Mas tem um novo de Deus para mim e para você. Vamos olhar para frente, para o Senhor, que tem uma linda história para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor.
Agora, há outras situações, por exemplo, que tem gente que parte para a vingança. Ou seja, eu vou me vingar. Isso não vai ficar desse jeito e eu vou partir para cima. E aí eu pergunto, você já fez alguma coisa tola ou estúpida porque você estava ressentido? Você já fez isso? Cometeu uma loucura? Você disse assim para você mesmo, não, isso não vai ficar desse jeito. Eu vou me vingar. E aí você vai lá e faz uma coisa maluca e se transforma num tolo. Porque essa é a verdade. Quando fazemos isso, quando nos vingamos, nos transformamos em tolos. O Salmo 106, versículo 33 diz, muito zangado, agiu e falou sem pensar. Ah, meus irmãos, muitas vezes nós fazemos assim. Nós agimos assim, nós ficamos tão azedos, tão ressentidos, tão amargurados, e aí então nós fazemos e dizemos coisas sem pensar. E sabe qual é o final de tudo isso? Nada resolveu, tudo piorou. Que triste. Mas você pergunta então, o que fazer com a amargura? O que fazer com a amargura? Eu queria destacar aqui no texto que nós lemos, do Salmo 23, agora é o versículo 5. Cada ministração foi um versículo que eu meditei com vocês. Hoje é o versículo 5. E diz o salmista, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Eu queria mais uma vez ler com vocês o versículo 5. Leia junto comigo aí na sua casa. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Irmãos, qual é o ensinamento que nós temos aqui? Qual é o ensinamento que Davi está deixando para mim e para você? Quais são as lições que eu e você podemos aprender e tirar para a nossa vida? Veja que aqui ele está usando a imagem de um banquete. E aqui ele nos dá 3 símbolos que representam os 3 passos que a gente tem que dar quando alguém nos machucar, quando alguém ferir o nosso coração. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre esses 3 ensinamentos. Anote e guarde no seu coração. E o primeiro ensinamento que eu quero deixar para vocês. Deixa Deus cuidar de quem te feriu. Deixa Deus cuidar de quem te feriu. Davi disse, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Irmãos, é Deus que vai preparar um banquete para você diante daqueles que te magoaram, diante daqueles que te feriram. Quem é que feria as ovelhas? Quem que feria as ovelhas? Eram os animais, os lobos, os pastores que tentavam roubar as ovelhas do rebanho. Sim. E é interessante a gente observar de algo que eu já falei em alguma das ministrações, que a ovelha é frágil, a ovelha é sensível, a ovelha não sabe se defender, ela não tem unhas boas, dentes afiados, ela não tem força na pata. A ovelha não é rápida, ela não tem uma musculatura boa, favorável. Não, ela não tem força para destruir o inimigo quando se aproxima. Não. Então, quem partia para cima da ovelha, de uma ovelha, sempre levava vantagem. Porque a ovelha é assim, ela é frágil. E olha, meus irmãos, na Bíblia, eu e você somos comparados com ovelha. Porque nós somos frágeis como as ovelhas. Eu e você. Mas saiba, nesta manhã, como diz o salmista, que o Senhor prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Aleluia, por isso o bom pastor leva as suas ovelhas para que elas se alimentem à vista dos inimigos, de muitos lobos. Ele conduz o rebanho aos pastos verdejantes.
E é interessante que, às vezes, os inimigos das ovelhas, eles ficam à distância, olhando, meio que babando, querendo destruir as ovelhas, mas eles não têm coragem de se aproximar. Sabe por quê? Por causa da presença do pastor. Olha que figura linda, gente. Os ladrões, os lobos não conseguem se aproximar, eles ficam à distância, olhando, babando, com desejo de atacar as ovelhas, mas eles não se aproximam. Por quê? Porque o pastor está lá. É a presença do pastor que faz a diferença. O pastor está presente com a sua vara, com o seu cajado que consolam as ovelhas. E aí, a ovelha, ela vê o seu pastor com aquela vara e o cajado na mão, e ela se consola porque ela sabe que o inimigo não vai se aproximar e não vai atacá-la. A ovelha, então, ela celebra. Ela celebra e ela participa do banquete nos pastos verdejantes. Aleluia! Ela se sente segura. Por que ela se sente segura? Por causa da presença do pastor que a protege, que a guia, que a consola, que a levanta, que a cura, que a abençoa e que está com ela o tempo todo. E eu quero dizer para vocês nessa manhã que assim é o nosso bom pastor. Assim o nosso bom pastor faz conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você estivesse aqui, eu ia mandar você levantar um poderoso aplauso ao Senhor. Quando você estiver sendo atacado, o Senhor, Ele é capaz de preparar um banquete de bênção, de vitória, e o inimigo vai ficar apenas babando à distância, com desejo de pegar você, babando à distância, querendo te devorar. Mas o bom pastor, ele não vai permitir, porque ele está conosco por onde quer que andarmos. Ele é o Deus de toda graça, ele é o Deus da bondade, da misericórdia e da vitória. Ele é o Deus que te guarda todos os dias da sua vida. Creia nisso, creia nisso. Então deixa eu dizer para você, se alguém te machucou, se alguém te feriu, não retribua o mal com o mal, mas deixe essa situação nas mãos de Deus, do justo juiz. Faça como Jesus ensinou. Ofereça outra face. Caminhe mais uma milha. Entregue a situação nas mãos de Deus e Ele fará justiça com o teu coração. Ele vai tratar com você, mas nunca retribua o mal com o mal. Eu vou repetir para você, nunca retribua um mal com o mal, porque a vingança pertence ao Senhor. Mas como diz as Escrituras, vença o mal com o bem e o Senhor te recompensará. O Senhor te abençoará poderosamente. Amém? Segundo ensinamento aqui. Segundo ensinamento. Deixa Deus aliviar as suas feridas. Este é o segundo ensinamento. Deixa Deus aliviar as tuas feridas. Olha o que Davi disse aqui no texto. Unges a minha cabeça com óleo. Unges a minha cabeça com óleo. Os pastores, eles derramavam óleo na cabeça das ovelhas. Para quê? Para aliviar. Para curar. Se existe algo que ovelha não suporta, sabe o que é? Mosquito. Ovelha detesta mosquito. Nas campinas dos pastos, as ovelhas, elas são muito atacadas pelos mosquitos. E existe um tipo de mosquito que ataca e ela coloca suas larvas no nariz das ovelhas ou no ouvido das ovelhas. E quando essas larvas elas crescem, elas vão entrando pelas narinas das ovelhas, elas chegam até o cérebro. E quando chega ao cérebro da ovelha, ela começa a sentir dor de cabeça e ela fica enlouquecida. E é por isso que as ovelhas elas ficam apavoradas, né, desesperadas com os mosquitos das campinas. Elas ficam assim. E era por isso, um entendimento muito claro para mim e para nós hoje nessa manhã, era por isso que o pastor derramava o óleo na cabeça das ovelhas. O que o pastor fazia? Ele pegava o óleo, ele misturava com alguns produtos, ele jogava na cabeça da ovelha como uma espécie de repelente. E aí, meus irmãos, esse óleo fazia um efeito grande, um efeito
tal que os mosquitos não conseguiam se aproximar da ovelha. Mas esse mesmo óleo, o pastor também usava nos ferimentos do corpo da ovelha, para curar a ovelha. E sabe, queridos, a Bíblia diz que Deus cuida das feridas mais profundas da nossa alma, da nossa vida, como um pastor cuida das feridas das suas ovelhas. Diz o texto do Salmo 147, versículo 3. Olha que lindo, gente. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Ele, só o bom pastor. Eu pergunto para você, você está ferido? Você está machucado? Machucaram você? Você perdoou? Ou está difícil perdoar? Está difícil perdoar? Posso dizer uma coisa para você? Clame ao Senhor nessa manhã para que Ele jogue o óleo sobre a sua cabeça. Clame ao Senhor para que Ele jogue este óleo sobre a sua cabeça. Diga a Deus, Senhor, joga este óleo santo na minha cabeça, por favor. Eu preciso, como o Senhor fazia com as ovelhas, faz em mim também. Afasta esses inimigos aqui da minha mente. Porque a minha luta não é contra carne e sangue. Minha luta é contra Satanás, seus demônios, é contra as mentiras do diabo. Senhor, joga esse óleo aqui na minha mente. Afasta esses inimigos que me perturbam aqui na minha mente e alivia o meu sofrimento, alivia a minha dor. Olha, clame hoje ao Senhor e Ele vai ouvir este clamor. Ele vai ouvir a sua angústia, a angústia do seu coração. E Ele hoje vai derramar um óleo santo que vai curar essa ferida que alguém um dia fez na sua vida. Creia assim em nome de Jesus. E há uma terceira lição que eu quero deixar para vocês desse texto. Muito importante. Deixa Deus fazer transbordar o teu cálice. Deixa Deus fazer transbordar o teu cálice. Davi disse, e o meu cálice transborda. O cálice só transborda se há satisfação completa. Uma taça de um bom vinho levantada numa celebração, uma taça erguida pelos reis, uma taça transbordando, era sinônimo de alegria, de satisfação, de contentamento. Olha, irmão e irmã, Deus quer transbordar a tua taça. Tem vinho novo para você. Tem vinho novo para a tua vida. Tem vinho novo para a tua casa. Tem vinho novo para o teu casamento. Tem vinho novo para a tua relação com a tua família, para os teus filhos. Tem vinho novo. E olha, Deus não quer te dar apenas o suficiente, mas Ele vai fazer transbordar para a honra e glória do nome dEle. Aleluia. E você vai saborear a vitória, porque Deus tem vinho sobrando para todos nós. Para mim e para você. E vinho é sinônimo de alegria, de contentamento. Vinho é sinônimo de celebração, de vitória. E Deus tem muita vitória para você. Deus tem muita celebração na tua casa. Ele tem muita alegria na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele que te supre. É o Senhor que nos supre. Mas deixa eu observar algo importante com vocês nessa manhã. Por que nós criamos problemas de relacionamentos com o outro e ficamos amargurados? Ou machucamos alguém, ferimos pessoas? Sabe por quê? Porque nós queremos, muitas vezes, impor nos outros os nossos desejos. Isso é um problema, irmãos. Essa frase que muitos dizem, você tem que cumprir os meus desejos. Eu me casei com você para que você me faça feliz. Eu sou uma pessoa carente e você tem a obrigação de suprir a minha carência. Meus irmãos, ninguém tem que suprir a carência de ninguém. Ninguém. Nós não podemos impor sobre os outros as nossas carências. Não podemos. As nossas carências emocionais e afetivas, nós precisamos nos resolver nelas, eu e você. E quando nós não entendemos este princípio, esta verdade, nós ferimos as pessoas. Nós machucamos as pessoas e até mesmo ficamos magoados. Porque criamos expectativas que não são correspondidas.
Guarde o que eu vou dizer nessa manhã. Quem faz o teu cálice transbordar, quem faz o teu cálice transbordar, não é o teu cônjuge, não é o teu marido, não é a tua esposa, não são os seus amigos, não são os teus filhos, não é o teu patrão, mas quem faz o teu cálice transbordar é o bom pastor, o El Shaddai Todo-Poderoso. Aleluia por isso. É Ele que nos supre, que nos alimenta, que preenche, que completa, que sacia. É Ele supre todas as áreas da sua vida. Na área material, física, emocional, espiritual. Ele é o nosso pastor, como nós lemos aqui nesta manhã, e nada nos faltará. Ele faz o nosso cálice transbordar. É o Senhor. E depois no versículo 6, que eu queria fazer um destaque aqui com vocês, no versículo 6, Davi diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Gente, Davi aqui, ele está falando da nossa vida terrena e da eternidade, do futuro. Sabe o que é que Deus vai fazer com a tua vida? Sabe? Se você confia nele, se Jesus é o seu pastor, se você já entregou o seu coração a Ele, a tua vida a Ele, se hoje o Espírito Santo de Deus habita em você e você é dele, então diz o texto que a bondade e a misericórdia seguirão você todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, as noites, os meses, os anos, e por toda a tua vida a bondade e a misericórdia do Senhor serão sobre a tua vida e sobre a tua casa. Isso enquanto você estiver aqui na terra. Porque Davi também fala de futuro. Davi está falando da eternidade. Ele diz então que depois que deixamos aqui essa vida terrena, o texto continua: habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, nós vamos morar, nós vamos viver com Cristo para todo sempre. E olha, diante de uma declaração como essa, eu e você deveríamos saltar, deveríamos nos alegrar, rir, nos regozijar na presença do Senhor, celebrar. Por quê? Porque a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida aqui na terra, e nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre, iremos viver com Ele para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero concluir essa mensagem. Olha, conviva com o outro, aprendendo a perdoar. Conviva com as pessoas, aprendendo a perdoar, assim como você tem sido perdoado. Deus tem perdoado você das suas muitas faltas, das suas falhas, dos seus erros e pecados? Perdoe as pessoas, conviva com as pessoas nessa dinâmica da graça, de receber a graça e de dar de graça. Aquilo que você recebeu de graça, você pode oferecer também de graça. E você recebeu de graça o perdão de Deus. E você pode oferecer nessa manhã o perdão àquele que te feriu, àquele que te magoou. Porque ou você aprende a perdoar, ou você vai viver na doença. Não tem jeito. E essa vida na doença é que destrói o coração, até matar você. Mas essa morte é lenta. Você vai morrendo, vai matando aos poucos. E aí então você se transforma numa pessoa fria, apática, isolada, amarga, cínica em relação à vida. Por isso eu pergunto para você nesta manhã: você está magoado? Você foi ferido por alguém? Hoje você pode ser liberto dessas mágoas. Hoje o Senhor quer trazer cura. Ele quer derramar óleo sobre a sua cabeça, para que você seja curado. O Senhor vai derramar este óleo santo para curar essas feridas do teu coração. Eu creio nisso. O Senhor vai afastar os seus inimigos. Vai afastar. Satanás e seus demônios serão afastados. Opressões malignas na sua mente, no seu coração,
serão repreendidas pelo Senhor nesta manhã em nome de Jesus. Creia nisso e Ele vai preparar um banquete e vai te abençoar poderosamente. E hoje você será renovado no poder do Espírito Santo de Deus. Que seja assim em nome de Jesus. Receba esta palavra em nome de Jesus.